Olá, dinâmicos e dinâmicas, mais um quadro analisando o contratado com Adson Piedade. Vamos analisar Edu. Se inscreva no canal do Dinâmico, deixa o like que é importante pra gente e vamos bater esse papo agora. Adson Piedade, um abraço pra você, ótima tarde, seja bem-vindo a mais um quadro que é seu e está aqui no canal do Dinâmico. Um abraço. Um abraço, Anderson, um abraço, torcedor rubro-negro. Uma satisfação novamente estar fazendo o quadro analisando o contratado aqui para o canal. E estamos à disposição para falar de Edu Zagueiro, né? Que já estreou, inclusive. Adson, o Edu já fez a estreia dele. Ele tem 24 anos, tem 1,88 m, é um zagueiro destro, veio do Goiás. Ele estreou lá contra o Palmeiras no Allianz Parque, entrando no lugar do Neres, que saiu com cãibras. Eu acho que não foi bem cãibras não, né? Tava no planejamento, jogar até os 60 minutos, 65, depois Edu entrar. Assim o fez, já que o Neres não tinha tanta minutagem e o Edu também não. Mas bora lá, Adson. O que é que você separou para a torcida? O que você pode falar aí a respeito desse novo reforço ou nova contratação do Vitória, né? Edu. É um zagueiro que eu não conhecia, Matos. Eu não conhecia o Edu. Ele esteve no Goiás no ano passado, que jogou a Série A. Eu estava muito imbuído na Série B, eu sempre falo isso. Esse ano estou totalmente imbuído na Série A, ainda bem, e não estava vendo a Série B. E fiquei surpreso que na Série B, no Goiás, ele está sendo reserva, e na Série A ele tem minutagem em 2023. Ele jogou uma quantidade boa de jogos pelo Goiás, inclusive alguns 90 minutos na Série A, e esse ano, não sei, começou o ano como titular e depois perdeu espaço na Série B no Goiás. Então eu tive que estudar o atleta, poucos jogos, mas peguei o clássico contra o Vila Nova na Copa Verde, jogo fora de casa, e também peguei um jogo da Sul-Americana, né? Que ele entrou no segundo tempo contra Estudiantes. Então deu para dar uma analisada legal no zagueiro, Anderson. Beleza, então, vamos lá trazer alguns números aqui do jogador, o zagueiro Edu, né? Que na temporada passada, pela Série A, como o Adson falou, foi titular em 4 partidas. Ele fez 9 jogos, então tem uma média de minutos por jogo menor, né? Já que ele entrou em 5 partidas sendo reserva. Média de interceptação por jogo 0,6. Média de desarme 3,6 por jogo. Ações com a bola 49,3. Bolas longas 54%. Passes certos 85%. Terço final 67%. Ficou apenas um jogo sem sofrer gol desses 9 que participou. E teve uma média de 2,9 bolas recuperadas por partidas na Série A do ano passado. Esses números aí são do jogador na Série A do ano passado. Destrincha mais um pouco aí sobre o Edu, por favor, Adson. O pessoal tá vendo na tela agora o mapa de calor do jogador, né? Um defensor, mas militando ali pelo centro da intermediária defensiva também, lado direito, lado esquerdo, enfim. É mais ou menos assim o mapa de calor de um zagueiro. Mas, Adson, o que é que você pode falar a mais com relação ao jogador Edu? O Edu é um zagueiro, né, de estatura mediana, né, desculpe, para os padrões atuais, né, do futebol, 1,85. Teve sua formação ali no Cruzeiro, né, uma boa formação. Nos jogos analisados, atuou apenas pelo lado direito do miolo defensivo. Predomina no zagueiro a intenção de recuperar bolas no encurtamento de espaço, né, através de abordagens e retirada de linha de passe do oponente. Os fundamentos, né, os aspectos que eu mais analiso no zagueiro. Posicionamento, por exemplo, é o primeiro tópico. É um bom posicionamento, né, sabe sincronizar na última linha e posicionar o corpo para defender bolas cobertas, bolas descobertas, é o que a gente sempre olha na análise, né? Tem característica de zagueiro técnico, né, com boa visão de passes e condução. Daí o mapa de calor dele é um pouco levado para a direita, mais levado para a direita, indo para o meio, porque ele conduz bem ali pelaquele lado e um pouco levado para o meio. É um cara que tem essa característica, né, de ser um zagueiro técnico. Tempo de bola, né? O tempo de bola dele eu já achei um pouco limitado, né? Em relação ao Neres, por exemplo, eu te trouxe razoável. O tempo de bola dele eu achei um pouco limitado. Né? Ele precisa trabalhar melhor a leitura de bolas em profundidade, quando ele está no encaixe ali na marcação. Antecipação, também achei um nível baixo, apesar do número que ele teve aí que você trouxe, achei um nível baixo no entendimento de antecipar, tá? Ele
Ele fica indeciso se sai para antecipar, se aceita a parede, se desencosta do atacante. Então, ele precisa melhorar também nesse quesito tempo de bola, antecipação. Agora, como eu falei, é um atleta que tem bons minutos na Série A do Brasileiro, mas que ainda está em construção de uma personalidade de jogo, né? E você olhar, bater o olho e dizer, não, a personalidade de jogo dele é essa. Muitas vezes é um cara tímido, né? Que vê a jogada, que precisa de cobertura e não faz, porque tipo, não tem aquela total confiança de fazer. Impulsão. Tem uma boa impulsão, né? Principalmente em bolas aéreas frontal, que é aquela que vem no tiro de meta para tirar aquela primeira bola. Peca também na impulsão lateral, que é quando a bola está no fundo do campo. Agora, no 1 contra 1, eu achei boa a capacidade dele de vencer enfrentamentos técnicos, né? Por ter uma boa mobilidade, né? Um zagueiro 1,85, me parece que tem uma qualidade, talvez, de um cara que já começou ali como volante, não sei, tem que buscar, mas uma boa capacidade no 1 contra 1 por ter uma boa mobilidade. Correr para trás também, capacidade boa de reagir, imprimir velocidade na volta para recompor, na volta para ir atrás do atacante. Essa parte eu achei bacana também no Edu. É um zagueiro, velho, assim, que além de estar buscando a sua confiança, né, sua consolidação, tem um jogo muito parecido com o de João Vitor, que é do Vitória, está emprestado, teve aqui. O torcedor vai perceber aos poucos que ele tem uma capacidade de jogo ali, um estilo de João Vitor. Um zagueiro, um cara que zagueira pouco, né? Que dá aquela zagueirada lasca mesmo para tudo quanto é lado, que às vezes é preciso, ele não tem. E também pouco viril, não é tão viril como o Neres, como o Camutanga, por exemplo. Beleza, então, Adson Piedade, ainda falando sobre o jogador Edu, né? O torcedor viu muito pouco dele, se demonstrou concentrado, fez até uma partida que agradou a quem viu ali o arriar das malas do Edu. Mas você trata ele como uma contratação ou como um reforço pro elenco? Para dizer assim, não, ele pode ser titular do Vitória, viu? Eu trato ele como uma contratação para compor a quantidade de zagueiros, né, que o Vitória precisa, né? Você precisa de 3 destros e 2 canhotos. Mais ou menos 5 profissionais e um da base ainda para ficar 6. Então, acho que o Vitória trouxe muito para poder suprir a quantidade correta de zagueiros que o Vitória precisa. Então, uma contratação que, digamos assim, não chega com aquele status de reforço, mas que para compor ali pode ajudar. Então, qual é a nota da contratação para você, Adson Piedade, para a primeira divisão, Adson? Olha, uma nota 6, né? Uma nota 6. O Vitória já tinha o Bruno, então, digamos, se o Vitória gastou dinheiro no Bruno e traz o Neres para ser o titular, por exemplo, agora, é porque poderia ter trazido antes o próprio Edu sem gastar o dinheiro que gastou. Então, para essa contratação do Vitória, nota 6. Tá certo então, Piedade. Aí agora a gente ainda tem outras análises a fazer, né? Que é, por exemplo, a do Léo Jabá, o jogador que já está fechado com Vitória, todo mundo já trouxe a situação, mas vai precisar de algum tempo para realizar a transição e poder voltar a jogar esse atleta, o Léo Jabá. Mas é que a gente tá falando aqui do atleta Edu. Ô Adson, sem o Camutanga que tá machucado, velho. A gente tem aí, por exemplo, no elenco, né? O Wagner Leonardo, o Reinaldo já foi embora. Nós temos Wagner Leonardo, que é o titular. Agora o Neres, né? Que com certeza vai ser titular também. Bruno Vini voltando de lesão. Edu, que estamos falando hoje. E ainda tem Caio Vinícius correndo por fora, que jogando como zagueiro, pelo menos a mim, agradou muito mais do que, por exemplo, o jogador atuando como volante, né? Assim. Então, eu queria que você detalhasse assim, Adson, vendo o elenco de agora, como é que tá o elenco de agora aí, né? Que eu acabei de citar. Volto a repetir. Wagner Leonardo, Neres, Bruno Vini, Edu, eu diria também Caio Vinícius. Tem até o próprio Roque Júnior, coitado, que nem estreou ainda. Hoje você olhando pro elenco assim, os titulares, Neres e Wagner Leonardo, e qual seria a ordem? E tipo assim, o Edu joga mais pela direita, mas ele pode fazer ali o lado esquerdo. Destrincha pra mim aí quem são os reservas de quem, na sua visão, quem é o primeiro reserva, quem é o segundo reserva. Fala pra nós aí, por gentileza, meu querido Adson Piedade.
Nesse momento, pelo menos a minha opinião, entendo que o Bruno ele é reserva dos dois ali, tanto do Neres, quando o Bruno estiver em forma, né? Vai ser reserva tanto do Neres quanto do Wagner Leonardo, ou seja, o Bruno pode jogar do lado direito ou do lado esquerdo. O Edu também pode, mas aí para mim a primeira opção seria o Bruno. No entanto, se o Vitória no mercado encontrar algum zagueiro canhoto de qualidade que possa agregar na Série A, eu, sendo o Vitória, contrataria para poder, quando o Vitória necessitar de um zagueiro canhoto, que dá facilidade à saída do jogo, o Vitória trazer. Mas a minha ordem, com certeza, é essa: é o Wagner, o Neres, o Bruno, depois o Edu, e aí o Roque Júnior, né? E Sim. eu deixo o Caio de lado, porque o Caio não é zagueiro. Então eu deixo o Caio como improvisação e eu não gosto muito de improvisação. Beleza, então, Adson, esse foi o vídeo com o Adson Piedade, analisando o contratado, falando a respeito, portanto, do jogador, do defensor zagueiro Edu. Valeu, Adson. Valeu, Matos, e estamos a postos aqui para fazer a análise do Jabá assim que tiver a confirmação da contratação. Tá legal então, pessoal. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.